Olá, meu nome é Samuel, tenho 19 anos, sou coach de carreira. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre seleção por competências. Então, isso é um tema que intriga a grande maioria das pessoas que vê isso realmente como sendo um bicho de sete cabeças. E não. A seleção por competências ela é uma das dos métodos que podem ser utilizados pelas empresas no processo de seleção de candidatos para concorrerem em uma determinada vaga. Então eu vou começar falando um pouco do recrutamento. O recrutamento ele vem antes do processo de seleção. Então, o recrutamento ele visa atrair pessoas para trabalhar na empresa. Então, é através do processo de recrutamento que a empresa irá atrair pessoas, candidatos para trabalhar na empresa. É através do processo de recrutamento. Então, o processo de recrutamento ele é dividido em recrutamento interno, né, que é aquele processo que a empresa faz somente o remanejamento de pessoas, de candidatos, pessoas dentro da própria empresa, né, com crescimento de cargo, ou agora e o recrutamento externo, que é o método mais conhecido pela grande maioria das pessoas, que é quando as empresas contratam profissionais de fora para estar concorrendo a uma determinada vaga. Feito o processo de recrutamento, agora sim eu vou focar no processo de seleção. Então, o processo de seleção ele visa selecionar os melhores candidatos para trabalhar na empresa. Então, hoje um método muito utilizado é a seleção por competências. Então, a seleção por competências, ela começa primeiramente com a análise. É necessário que o selecionador em si, o profissional da área de seleção, ele esteja treinado, preparado, capacitado, acima de tudo, para assumir essa função de seleção de pessoal, no caso, pessoas que estão em busca, concorrendo uma determinada vaga, né, para trabalhar na empresa. Seja uma empresa de pequeno, médio, grande porte, independente disso, o profissional precisa estar bem treinado, bem capacitado para atuar nessa área. Então, o processo de seleção por competências, ele começa com o mapeamento, ou seja, o selecionador ele vai fazer um mapeamento, uma análise primeiro da vaga, do cargo. Ou seja, o cargo precisa ser analisado, avaliado antes dele partir para o processo de seleção em si. Como é feita essa análise? Então, essa análise, o selecionador basicamente ele vai identificar as características operacionais do cargo, ou seja, as funções do cargo, né? O que o cargo desempenha, exemplo, gerente, gestor de contabilidade, na área de contabilidade. Ele vai analisar os conhecimentos necessários para, logo em seguida, né, ele vai identificar os conhecimentos, habilidades e atitudes, que é a sigla CHA, que é conhecimentos, habilidades e atitudes que são necessárias para concorrer a essa vaga.
Então, essas são competências técnicas. Além das competências técnicas, ele é necessário também identificar as competências comportamentais, né, do futuro candidato para assumir esse cargo. Esse cargo exige responsabilidade, foco, dinamismo, dependendo da função. Exemplo, gerente exige liderança, exige autocontrole, exige empatia, resiliência, é, tolerância, já que é o profissional dessa área, da área de administração, recursos humanos, a gente tem que lidar com todo tipo de público, todo tipo de pessoas, e a gente tem que estar bem treinado, bem capacitado mesmo para poder lidar com diferentes situações que podem surgir no ambiente de trabalho. Então, o processo de seleção por competências, ele começa dessa forma, não só o processo de seleção por competências, mas o processo de seleção tradicional, ele começa com a identificação das características do cargo e dos conhecimentos, habilidades e atitudes que vão ser necessários para assumir esse cargo, além das competências comportamentais, como eu já havia mencionado. Feito isso, o selecionador ele deve identificar os melhores profissionais, ou seja, após feito o recrutamento, o profissional, o selecionador, ele irá, os candidatos que tiveram algum perfil compatível vão enviar currículo, e o selecionador irá analisar os currículos, né? A etapa da pré-seleção. Pré-seleção é a análise de currículos. Na análise de currículo, o selecionador ele vai identificar os conhecimentos ali no currículo, as competências técnicas do candidato. Então, ele vai identificar conhecimentos, habilidade, basicamente os conhecimentos, se são compatíveis à vaga ou não. Se não forem compatíveis, esses profissionais não vão ser chamados para o processo, para a próxima etapa do processo seletivo. Somente as pessoas que tiveram perfil inicial para o cargo. Identificando os melhores candidatos, que além do candidato ter competências técnicas, ele deve ter, o perfil dele deve ser compatível às competências organizacionais da empresa, que são a missão, a visão e os valores da empresa. Então, a missão é o que a empresa pretende atualmente, alcançar atualmente, né? O que ela está realizando atualmente. A visão é o objetivo futuro da empresa, o que ela quer alcançar futuramente. E os valores que vão unir tanto a missão quanto a visão são os valores princípios, né, que a empresa prega, culturais, comportamentais, que o funcionário, o perfil dele deve ser compatível também a essas características. Dando continuidade, feita a pré-seleção, o selecionador ele irá convocar, né, os melhores profissionais, os candidatos que atenderam ao perfil mínimo da vaga, né, após a pré-seleção com análise de currículo. Após ter feito essa etapa, convocando os candidatos durante o processo seletivo de seleção por competência, que tem focar nas competências do candidato. Então, é uma análise psicocomportamental, irá analisar o comportamento, além das competências técnicas, a parte de competências comportamentais do candidato. Então, né,
a seleção por competências ela pode se iniciar com a entrevista comportamental ou entrevista por competências. Nessa entrevista, o selecionador ele irá identificar do candidato a essas competências que vão ser fundamentais para dar continuidade no processo seletivo. Nessa etapa é identificado, o selecionador faz uma série de perguntas, né, para o entrevistado, que é o candidato, visando através de suas respostas identificar o CAR, que é o contexto, ação e resultado de suas respostas com relação ao cargo, à vaga, aos seus objetivos profissionais na empresa. Aí ali o selecionador já vai estar identificando o jeito que o candidato se expressa, o jeito que os objetivos que ele realmente tem para com a empresa e outras características psicocomportamentais do candidato. Então, feita a fase da entrevista, após ser feita a entrevista comportamental, o selecionador também pode estar realizando testes de jogos de competência, que são jogos comportamentais, que envolvem as dinâmicas de grupo. Esses jogos também focam nas competências do jeito que o candidato irá se apresentar, irá interagir na dinâmica com os demais candidatos, o jeito que ele foca, se apresenta, se comunica. Tudo isso vai ser levado em consideração pelo selecionador na hora que ele estiver se apresentando. Tudo isso vai estar sendo avaliado. Então, são aplicação de jogos, dinâmicas, que vão auxiliar muito para que o entrevistador ele identifique, o selecionador, né, identifique essas competências técnicas, comportamentais no comportamento do candidato para com os demais. Feito isso, né, após passar por todas essas etapas da análise, mapeamento do cargo, depois a fase da pré-seleção dos candidatos, a entrevista e a dinâmica de grupo e outras técnicas, né, de avaliação por competência, ele irá chamar, né, selecionar os melhores candidatos, os que mais se destacaram na entrevista, né, nas dinâmicas e na entrevista em si. E aí sim ele vai poder estar identificando de forma mais precisa, mais objetiva, os candidatos que atenderam aos requisitos do cargo para que derem entrada no processo de admissão da empresa. Então hoje é muito usado uma técnica, né, de análise, seleção por competências, que é o vídeo currículo, né? Hoje, como eu estou gravando um vídeo aqui, o vídeo currículo ele funciona basicamente de forma semelhante. A diferença é que você vai se apresentar, você vai falar em vídeo, que vai ser avaliado depois pelo selecionador da empresa, né, que te mandou o convite, a carta convite para dar início ao processo seletivo. Nesse vídeo você vai estar falando um pouco mais das suas competências, dos seus conhecimentos, habilidades, atitudes, tudo. Você realmente irá montar o vídeo e está enviando esse vídeo para a empresa. Como currículo tradicional. A diferença é que o vídeo currículo você se apresenta, permite que você se expresse de forma mais aprofundada, né?
que o selecionador realmente veja quem é você, como você fala, como você se comunica, o que na entrevista, na análise de currículo tradicional, né, não permite identificar competências comportamentais como o vídeo currículo permite, né, além das competências técnicas, as suas competências comportamentais, é, é, técnicas intrapessoais de comunicação interpessoal vai estar sendo analisado. Então essa é uma técnica bem requisitada que já está sendo usada por muitas empresas já no mercado de trabalho, né? Então, basicamente esse é o conceito geral que eu tentei trazer para vocês. Se vocês tiverem interesse, podem estar se pesquisando, entrando em sites e outras é, páginas para estar aprofundando mais esse conhecimento. E eu agradeço, né, a compreensão de todos vocês. Me deem dicas de novos temas para que eu possa estar abordando, debatendo com vocês. E é isso. Ah, espero ter ajudado, espero ter transmitido de forma clara, resumida, né? E até a próxima.